Como esse é o assunto mais falado das redes sociais, eu queria começar esse vídeo perguntando pra você, na moral, sem clubismo, o gol do Bruno Henrique pra você, ele estava ou não impedido? Queria que você colocasse a sua opinião aqui nos comentários. Fala galera, Fábio Rangel aqui, chegamos com muitas informações nessa tarde de domingo. Queremos falar aqui sobre o Flamengo, sobre o clássico que aconteceu ontem no Maracanã. Eu estava lá e aí o Flamengo venceu por 2-1. Meu amigo, saiu o gol de que o torcedor do Vasco falava o seguinte: qualquer um pode fazer o gol, menos o Bruno Henrique, porque se o Bruno Henrique fizesse o gol, seria o 100º gol dele com a camisa do Flamengo, e ele acabou fazendo ali o gol que tá dando muita polêmica até agora sobre a questão dele estar ou não estar ali em posição de impedimento. Eu tava vendo mais cedo aqui um comentário do Grafite, né, no Sport TV, e ele falando, para mim o Bruno Henrique está um pouco impedido, aquele gol do Flamengo não saiu da minha cabeça ainda, e ele disse, eu tenho ali as minhas dúvidas. Tem essa polêmica aí, negócio da linha do VAR, que já foi combinado desde o início ali do campeonato, e eu queria que você deixasse aqui a sua opinião. Mas, sinceramente, o Maracanã, que não estava completamente lotado, a parte sul ali, o setor sul onde estava a torcida do Vasco, ficou praticamente a metade ali. A torcida do Vasco, ela não compareceu assim em massa como sempre comparece. A torcida do Vasco sempre vai, mas nesse penúltimo jogo do Flamengo e Vasco foi bem abaixo, né? Teve o jogo no Newton Santos, que aquele jogo praticamente não existe, né? 10.900 torcedores, incluindo Flamengo e Vasco. Não tinha 11 mil torcedores. As maiores torcidas aí do Brasil, Flamengo e Vasco. Assim, inadmissível acontecer uma situação como essa. Mas o jogo de ontem também teve um público assim abaixo, né, da parte ali do torcedor do Vasco. E um jogo assim, eu esperava mais, sinceramente eu esperava mais até da parte do Vasco da Gama nas redes sociais. A torcida do Vasco está indignada pedindo a saída do técnico Carille. Mas também é o seguinte, quem contratou? O Carille fez um trabalho bem mais ou menos no Santos. Tá bom, ganhou o título da Série B, mas uma Série B assim fraca. O Santos era o time de peso, era o gigante ali da Série B, e o Santos ganhou, se eu não me engano, com um gol só, um ponto apenas de diferença. Foi uma campanha bem razoável, uma campanha bem mais ou menos. O técnico Fábio Carille quase sempre era vaiado lá na Vila Belmiro. A galera, o torcedor do Santos pegava muito no pé com respeito, ele não dá muitas oportunidades ali aos jovens da base, não fez um trabalho muito bom, não é aquele treinador que bota ali a equipe pra cima, pro ataque. O Joel Santana falou sobre isso. Ele falou sobre isso, reclamou um pouco ali da postura do Carille, ele até usou essa expressão, perde de 10 dos caras, do Flamengo no caso. Mas pô, vai pra dentro dos caras, vai pra cima. Então, assim, a torcida do Vasco indignada, e aí eu tava vendo aí alguns youtubers, alguns influenciadores ali que cobrem o Vasco da Gama, preocupados já com a questão de rebaixamento. Eu tava vendo o Benja falando sobre isso. Se continuar desse jeito, o Vasco vai brigar contra o rebaixamento. Tava vendo também o Fábio Azevedo, né, o jornalista Fábio Azevedo, que é vascaíno também, muito vascaíno, falando sobre isso também. Se continuar dessa maneira, infelizmente, o Vasco, ele vai brigar contra o rebaixamento, que aí também, sei lá, acho um pouco de exagero também. O Vasco trouxe agora alguns reforços, né? O Nuno Moreira, que fez o gol ontem, até tá sendo zoado. Falou que o Flamengo não era esse bicho-papão. Quando o Flamengo ganhou o jogo, o que você acha que a torcida do Flamengo fez? Começou a zoar, negócio de bicho-papão. É clássico. Outro também que tá sendo muito zoado é o Verratti também, que ele falou ali sobre a sede de revanche. E acabou o Vasco perdendo o primeiro jogo lá no Newton Santos e perdeu o segundo jogo também no Maracanã. Meu amigo, não tem jeito. É assim, ganhou, você zoa, perdeu, você vai ser zoado. E aí, meu amigo, a galera tá zoando bastante aí o Nuno Moreira pela situação lá do bicho-papão, tá zoando também bastante ali o Verratti, por ele ter falado que tinha sede de revanche, né? E aí, meu amigo, não tem jeito, não tem o que você reclamar, você ganha, você zoa, você perde ali, você vai ser zoado. O Flamengo hoje, meu amigo, hoje, domingo, o Flamengo treinou hoje no Ninho do Urubu. Hoje, você que é do Rio de Janeiro, você pode provar o que eu tô falando. Tá um calor muito grande aqui no Rio de Janeiro. Meu amigo, o Flamengo teve esse jogo ontem. Um jogo ali que mexe com muito mental, mexe com físico também. Por falar em físico, o Wesley, né, o lateral direito, ele sentiu ontem ali, e realmente ele sentiu.
porque era uma jogada ali que ele estava caminhando ali em direção ao gol, acho que não daria para chutar a gol ali, mas daria para fazer sim um ótimo cruzamento que iria oferecer uma chance de gol ali para o Flamengo, e ele abandonou a jogada, sentiu, e ele falou que graças a Deus foi só um susto. Então Wesley aí tranquilizando aí a torcida do Flamengo e também a torcida aí, o torcedor brasileiro. Claro, a gente sabe que tem ali o clubismo, ali aquela coisa toda, tal. Ontem teve um passe que o Wesley, ele foi dar ali, deu um passe totalmente errado ali, o Gerson com toda a categoria, acabou ajeitando ali a jogada, e muitos torcedores do Vasco falando aí, ó, olha o passe do jogador de seleção brasileira. A gente sabe que tem ali essa rivalidade, mas o Wesley aí tranquilizando o torcedor do Flamengo e também tranquilizando aí a torcida brasileira, lembrando que o Wesley foi convocado para a seleção brasileira e foi convocado com muita justiça aí. Não sei se ele vai ser o titular, né? Mas aí também, não sei, mas merecia ser uma convocação, vestir a camisa verde e amarela. E olha, se continuar nessa crescente, muito provável que vai ser vendido, infelizmente, né? Infelizmente, o Wesley deve ser vendido. Se continuar nessa evolução, sim, tem totais condições de tomar conta da camisa 2 ali, a lateral direita da seleção brasileira. Ora, Bruno Henrique foi para as redes sociais, meu amigo, foi para as redes sociais e ele agradeceu ali ao grupo do Flamengo. É um jogador muito consciente, sabe que tudo que ele tá conquistando no Flamengo, que ele já conquistou e ainda vai conquistar, deve-se ali a um grupo, é um time muito forte, um elenco muito forte. Há quem diga que é o melhor elenco do Brasil e também da América. E ele falou ali que está sendo muito feliz ao lado do Flamengo, falou que não esperava chegar a esses 100 gols, assim, a carreira dele, essa passagem dele no Flamengo para ele está sendo melhor do que ele imaginava, falou que ele é muito feliz ali do lado do Flamengo e, claro, ele agradeceu ao grupo também. Ontem na coletiva, né, teve ali um jornalista que perguntou ali ao Felipe Luiz sobre essa questão, né, se o Vasco não é mais um rival. E aí todo mundo ali esperando para ver qual seria a declaração, a resposta ali do Felipe Luiz. E claro, meu amigo, ele falou o seguinte, olha, é um clássico, né, mexe muito com o mental. E ele falou que o Vasco se preparou muito bem ali para esse jogo. Ele falou que cada clássico ali, ele vê ali o time como o Manchester City, todo mundo se prepara, você pode estar num momento ruim ali, mas o time ele cresce, ninguém quer perder. Eu lembro daquele 4-4 em 2019. Flamengo 2019, Flamengo sensacional, um dos maiores da história, Flamengo Jorge Jesus. E o Vasco tinha um time inferior como tem hoje. Mas, meu amigo, Luxemburgo pilhou os caras. O Flamengo foi lá, meteu 4 no Vasco. O Vasco foi lá, meteu 4 no Flamengo. E o jogo terminou 4-4, foi um jogaço aquele jogo ali. Então é isso que eu acho que tá faltando um pouco hoje no Vasco. Meu amigo, se não dá na técnica, por quê? Meu amigo, Cebolinha não jogou. Cebolinha não jogou. Pedro não jogou, machucado. O Michael não jogou. O Vinha não jogou. Aí você consegue entender a diferença. Aquele time que estava no Maracanã ontem, aquele elenco, o banco do Flamengo ontem, aquele time do Flamengo, muito superior ao elenco do Vasco. E ainda, Pedro, Michael, Cebolinha e Vinha não estavam ontem lá. Então você vê a diferença. Mas aí é o seguinte, o Vasco vai ter que pagar o preço. Fazer o que o Flamengo fez ali. O Edmundo falou sobre isso esses dias, que não tem problema nenhum você pegar bons exemplos e você copiar. Deixou a rivalidade de lado. Então, o que o Flamengo fez? Pagou suas dívidas, veio se arrumando, times razoavelmente ali fracos, né? Time que dificilmente vai brigar por alguma coisa, mas pagando dívida, se organizando ali, e agora chegou ao patamar que chegou. Mas mesmo assim o Felipe Luiz, ele não entrou nessa polêmica não, e respeitou ali o Vasco, e é sim um rival. E eu também tenho esse pensamento. Flamengo e Vasco é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e também mundial. E nunca vai deixar de ser. Hoje, o momento do Flamengo é muito melhor do que o Flamengo do que o momento do Vasco. O momento em campo, título, financeiro, o momento do Flamengo é muito melhor. Ponto. O torcedor do Vasco sabe disso, não vai ficar chateado de eu estar falando isso daqui não, tá aí na cara de qualquer um. Só que é o seguinte, meu amigo, é um clássico, isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar, pra mim. É um dos maiores clássicos aqui do nosso Brasil, se não foi o maior. Quando eu digo isso,
Por quê? Flamengo e Vasco são dois times que têm torcidas em todo o Brasil. Todo o Brasil. Eu sempre falo aqui, vai parar o Brasil. Vai parar o Brasil. Tem torcedores ali em todo o Brasil. Então, assim, eu também tenho esse pensamento. É um clássico, sim. É um dos maiores do país. É um clássico mundial, conhecido mundialmente. Só que é o seguinte, tem um lado que nesse momento tá muito fragilizado. E aí vai ter que arrumar. Vai ter que ajustar, não tem jeito. Ou ver uma SAF aí, tipo John Tex fez com o Botafogo, que chega, bota dinheiro e resolva logo o problema, ou vai ter que ir ali pagar o preço ali e aos poucos se reestruturando para poder brigar de igual para igual. Se eu não tô enganado, 32 jogos entre Flamengo e Vasco. 32. 2 vitórias do Vasco da Gama. Assim, é complicada essa situação. Pedrinho, diretoria, torcida, jogadores vão ter que se reunir para poder aí mudar essa situação. Galera, muito obrigado pela moral que você tem dado aqui ao nosso canal BTB Esportes. Vou pedir para você, por favor, deixa o seu like, ajuda demais aqui o nosso trabalho, ajuda demais o nosso desenvolvimento. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. E esse vídeo aqui você acompanha aqui no BTB Esportes todos os dias. De segunda a segunda, mais ou menos nesse horário aqui, a gente vai estar aqui nas vitórias do Flamengo, como ontem, nas derrotas do Flamengo, nos bons momentos, nos momentos mais ou menos, nos momentos ruins, a gente vai estar aqui todos os dias trazendo informações aqui do Flamengo para você. Muito obrigado pela moral, lembrando sempre BTB Esportes em todos os lugares. BTB Esportes, o seu canal de notícias. Valeu, galera, fui!